Oi, pessoal. Acabamos agora há pouco a live com a Daniela Risenberg sobre motivação e limites. Faltou tempo e com isso eu resolvi fazer um vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre a questão de motivação e envolvimento para fazer tarefa de casa nesse período que a gente está vivendo. Então, em primeiro lugar, acho que a primeira questão que a gente tem que abordar nisso tudo é famílias, sejam humanas, né? Acho que quanto mais a gente conseguir dar conta de fazer o que é possível, melhor, né? Porque realmente os papéis estão muito trocados nessa quarentena e tá sendo muito difícil de lidar com tarefas de casa nesse período. Então, se a gente conseguir que exista pelo menos algum nível de aprendizagem, que essas crianças consigam entender um pouquinho da rotina, um pouquinho da necessidade de fazer coisas que são referentes à escola e manter um vínculo legal com a escola, a gente já tá ganhando muito, né? Então, mães, pais, famílias, por favor, não se exijam tanto, né? O nível de perfeição que vocês às vezes esperam em relação a conseguir dar conta do papel escolar em casa, talvez não seja possível de alcançar, porque tá todo mundo tentando entender como esse mundo está funcionando a partir dessas mudanças que a gente está vivenciando. Em primeiro lugar, a gente não tem repertório para isso, porque nunca foi vivido nada parecido, né? Então a gente está precisando dar conta de entender primeiro o que está acontecendo conosco. E as crianças estão realmente muito agitadas, porque a perda da liberdade faz isso com qualquer ser humano, né? Ou a irritabilidade, ou a depressão, ou a ansiedade, que são os mecanismos básicos de defesa que a gente tem para lidar com uma situação nova, uma situação de mudança e com uma situação que a gente não está podendo ter controle sobre, né? E isso faz com que a gente perca muitas vezes algumas referências de senso de pertencimento, que é uma das principais questões que faz a gente estar motivado a fazer algo para o outro, né? Então, mostrar para a professora a minha tarefa é parte integrante da aprendizagem. Se eu não tenho a presença dela para poder dar um beijo, um abraço, talvez isso já fique afetado. Então, a gente vai precisar rever muitas vezes algumas questões aí, e as escolas também estão precisando entender, né, esses mecanismos e estão vivendo isso também com muita angústia, de uma maneira muito experimental. Então é o momento da gente se ajudar e se aliviar o coração. E aí eu trouxe algumas questões, então só aí um resuminho do porquê que na prática, às vezes, superdotados não gostam de fazer tarefa. Em primeiro lugar, né, como eu falei na live para vocês, é essa questão de ser muito fácil. Então, quando falta desafio, eu não me motivo a fazer. Em segundo lugar, tem o oposto. Quando é difícil e não é do meu domínio aquela tarefa, eu dou uma evitada porque eu não quero lidar com a frustração de não saber fazer ela. Em terceiro lugar, perfeccionismo, né? Essa criançada muitas vezes, por ser muito detalhista, né, gasta muita energia para fazer uma tarefa e aí eles não querem nem começar porque vai ser cansativo demais. Em quarto lugar, às vezes uma dificuldade de autonomia, uma dificuldade de iniciativa. Então, muitas vezes, quando uma criança tem uma dificuldade de fazer tarefas por si mesma, a gente pode tentar entender também se não existe algo que está impedindo esse funcionamento normal, que muitas vezes pode até estar sendo uma evitação por uma dificuldade orgânica, cognitiva ou outra questão aí. Né? Então, essa autonomia, ela não acontece porque ela não foi treinada ou porque existem ainda funções que precisam ser melhor amadurecidas nesse ser humano em relação à iniciativa, à tomada de decisão, controle inibitório, que é isso de eu vou focar agora na tarefa e não vou sair e fazer outra coisa, né? Não vou lá cutucar meu irmão, não vou lá querer comer, não vou interferir, né, de alguma outra maneira com isso aqui. Vou focar, vou concentrar. Então, muitas vezes essa dificuldade pode ter a ver com algum processo aí que tem a ver com um problema de atenção, né? Que a gente pode tentar rever e ver se não tem algo junto com a superdotação que impede, né, num nível orgânico, essa execução dessas tarefas. E, além disso, uma dificuldade de organização. Então, muitas vezes essa questão também é um aspecto das funções executivas. Se eu consigo antecipar o que vai ser feito, saber o que é que eu tenho que fazer, dividir aquilo em pequenas metas e organizar para que isso aconteça com mais facilidade, muitas vezes, né, será muito mais fácil, mas muitas vezes eu não consigo fazer tudo isso por uma dificuldade minha, que também tem a ver com dificuldade de funções executivas, né, que é isso tudo que eu venho falando para vocês. Então,
muitas vezes o que a gente vai fazer é trabalhar no treino de algumas habilidades e no mexer na informação de um jeito a deixar, primeiro, a tarefa de um jeito que não seja uma punição. Porque a partir do momento que a tarefa é uma punição, é muito sofrido de eu ter que fazer ela, e eu vou sempre evitar ela, né? Isso é procrastinar, é evitar algo que tá sendo ruim, né? Então, muitas vezes eu tenho que criar um vínculo positivo com aquela tarefa, com a escola. E a partir disso, eu vou querer fazer. Então, os pais, as famílias, muitas vezes podem tentar fazer desse momento um momento de cultura para todo mundo, um momento interessante, um momento afetivo, um momento de troca, né? Porque se for para ser um momento de castigo, de ficar sozinho lá e não poder jogar videogame, eu não vou querer fazer, né? Então, esse é um ponto aí. A questão da organização, ajudar eles a entender que tudo que eles precisam vai ficar num ambiente só. Separar uma gaveta para fazer as questões disso, separar uma rotina para ter um momento de fazer a tarefa, porque daí o ganho que eu tenho depois que eu termino a tarefa é algo bom. Então eu entendo que depois da obrigação vem a diversão, e aí eu sei que a vida fica muito mais fácil, porque aí, né, eu entendo que esse é o mecanismo não só da tarefa de casa, é o mecanismo da vida adulta também, né? E é algo que a gente já treina neles agora, para que depois a vida não seja tão sofrida. Outra questão que é legal de fazer uma agendinha, fazer um planner da semana, entender em que momentos que eu vou fazer aquilo, porque muitas vezes eles procrastinam e daí fica com um acúmulo gigante e eles não querem nem começar. Problemas de iniciativa também estão envolvidos aí, né? Então, quando a criança tem problema de começar a tarefa, o que a gente pode muitas vezes é fazer pequenas metas, dividir essa tarefa e começar pelo que é mais simples. E muitas vezes ajudar eles a simplificarem a vida, porque eles complexizam tudo muito mais do que precisa. E eles vão querer fazer tarefas homéricas para coisas que podem ser simples. Então, a gente precisa ajudar eles nessas medidas. O que eu preciso fazer de um jeito homérico e o que eu posso fazer de um jeito simples, né? Porque aí tem os dois opostos, aqueles que fazem demais e os que fazem de menos para se livrar, que são aqueles onde a gente precisa treinar o automonitoramento, que é isso, de eu conseguir entender que eu preciso conferir o que eu falei, eu preciso pensar sobre o que eu pensei, né? É a metacognição que a gente chama, pensar sobre o pensamento, pensar sobre a própria produção e conferir a própria produção para ver se isso está de acordo. Porque senão, né, eles vão sempre cometer erros e vão ser aqueles que tiram nota baixa na prova. Então, isso é algo que a gente já treina desde já. E, principalmente, né, tentar trabalhar um bom elo afetivo com a escola e com os professores. Porque a gente sabe que a afetividade é algo imprescindível na aprendizagem. Então, no momento em que eu não tenho a figura do professor e essa figura foi transferida para minha mãe e a minha mãe tá nervosa porque tem o feijão na panela e o trabalho dela e o chefe dela ligando e o meu pai chegando e o meu irmão cutucando ela, é claro que não vai dar certo, porque eu não vou ter alguém para mostrar o que eu sei, né? Então, primeiro, escolham suas batalhas, né? Segundo, entendam quem da casa é mais tranquilo para lidar com a tarefa. Terceiro, deixem a criança ter autonomia sobre a tarefa. Ela precisa pensar sozinha sobre o que ela vai fazer e ela vem só com a dúvida para você. Você não vai mastigar a tarefa por ela. Ela vai entender e vai tentar te dizer o que ela entendeu a partir disso. Porque aí que vai ficar um pouco mais fácil dela se apropriar do conhecimento, o conhecimento passar por dentro dela primeiro, antes de chegar em você. Isso é autonomia. É conseguir devolver para eles o que é deles, porque a aprendizagem é deles, não é nossa, né? Então, isso eu acho super legal também para a gente poder pensar. E explicar essa necessidade do registro das tarefas, que eles nunca gostam, e agora acho que talvez está sendo mais difícil ainda, porque eles precisam registrar tudo, porque o professor não está tendo o contato direto para ver até onde que eles estão indo. Então, assim, se antes o professor não tinha bola de cristal, agora muito menos, e a gente precisa dizer para eles que tem que registrar alguma coisa, porque senão o professor não vai fazer ideia do que eles aprenderam, né? No geral, então, tentar ajudar eles a criar um ambiente propício para isso, sem muitos estímulos, porque senão é óbvio que eles vão fugir para coisas mais divertidas, porque na escola o que faz eles também se conterem ali é um ambiente que está propício para isso, né? Então, em casa, como não existe isso, a gente precisa tentar criar um ambiente com menos barulho, com menos estímulo, né? Um ritualzinho de tarefas ali, para talvez deixar isso um pouquinho mais fácil. E, no geral, tentar simplificar a vida, ver que batalhas que você quer travar, o que dá para fazer o que é possível, né? Porque eu tenho certeza que pela inteligência deles isso não vai ter danos
terríveis para sempre. Se eles forem bem estimulados no momento certo, eles vão conseguir dar conta, né? Mas a aprendizagem, ela não é só receber algo e fazer, né? Senão a gente não precisaria ir para a escola. A aprendizagem é todo um contexto afetivo, social e de entendimento próprio que faz com que aquilo tenha um significado na sociedade. E a partir do momento que eu vou dando um significado, talvez até me interessando, vendo um documentário sobre algo que a criança tá aprendendo junto com ela, né, tornando aquilo um jogo, fazendo algo que é interessante e mostrando que é legal aprender, né, talvez nisso fique um pouco menos sofrido de lidar com essa fase. Então, espero aí ter auxiliado, né? E desejo que essa quarentena em casa, com tarefas escolares, seja bem leve para vocês, diferente do que muitos pais estão trazendo, que essas dicas possam ajudar aí para deixar esse momento um pouquinho mais light, ok? Um beijo e até!